Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 39, que nos diz: por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Bom, queridos, eu quero trabalhar esse verso aqui em pelo menos 2 vídeos. Então, primeiro eu quero falar sobre esse termo, ser justificado, porque há uma diferença aqui entre o termo principal do verso anterior, que o verso anterior falou sobre ser perdoado de todos os pecados. Ser perdoado, é claro, remoção da culpa, remoção da punição. O que é ser justificado? São ligeiramente semelhantes, mas um pouco diferentes. Antes de falar do termo, primeiro vamos falar do que seremos justificados. Seremos justificados de todas as coisas. Isso muitas vezes é quase um escândalo, né, para os justiceiros, para as pessoas judiciosas, para aqueles religiosos muito legalistas, né, fariseus, que não concedem o perdão muito fácil, que têm dificuldade com a questão da misericórdia de Deus, com a paciência de Deus, com a tolerância de Deus. Deus é muito, muito, muito misericordioso. Isso está repleto nas Escrituras e vou me poupar de ter que citar a quantidade de versos sobre isso. A misericórdia de Deus é imensa. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então é de todas as coisas. Então de todo pecado, seja passado, presente, futuro, seja pecados de ação, seja pecados de omissão, seja pecados a pessoa fazendo com consciência daquilo, seja os pecados da ignorância, enfim, pecados pequenos, menores, de menor importância, seja pecados gigantescos, né, ações cruéis mesmo e perversas, tudo. Nós somos justificados de todas as coisas, por meio do sangue de Cristo. Então, o perdão e a justificação que o Evangelho concede são sem par, são sem comparação. É um perdão total, absoluto, completo, de toda e qualquer iniquidade. É de todas as coisas, repito, de todas as coisas. Agora, entrando nesse termo justificado, o que isso quer dizer, queridos? O que esse termo expressa é que nós recebemos não apenas o perdão, mas também a justiça de Deus. Porque quando você é justificado, né, o perdão é você cometeu um erro, a pessoa te perdoa, né? Então, você ali reconhece que você é um pecador, que você fez algo indevido. Agora, quando você é justificado de algo, é o quê? Quando você é justificado é quando você sai inocente. Então, é mais do que só, você é declarado culpado, mas Deus não vai te cobrar a punição. É mais do que isso que o Evangelho propõe. Você realmente foi perdoado, você fez e cometeu um erro, só que você não vai sair só sem a punição, você vai sair inocente. Você vai ser declarado justo. Isso que significa o termo justificação. Porque, por exemplo, Deus poderia, né? Porque nos perdoou, não. Então você está livre da punição. Então você não vai ser lançado, por exemplo, em um inferno, em uma separação total de Deus. Você não vai receber nenhum tipo de maldição, ou cobrança, ou punição. Isso seria o perdão. Você está pronto. Você não será cobrado por esses erros. Agora, a justificação não apenas você não será cobrado, mas você vai receber. Receber o quê? A vida eterna. Você vai estar na presença de Deus por toda a eternidade. Então, a justificação, o perdão, você não será punido, e na justificação você vai receber o favor de Deus. Deus estará contigo. Não é apenas que Ele não estará contra você, Ele estará a favor de você. Você estará sob a proteção e a guarida de Deus. Ele vai ser abrigo, ele vai ser refúgio. Você recebe o favor de Deus. Então, o perdão, né, nos remove a culpa. A justificação, nós recebemos o crédito, o benefício de sermos filhos de Deus. E é isso que Deus nos concede.
E quem nos justifica é Cristo. É o que Romanos 3, 26 nos diz. Ele demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, isso é uma das importâncias do sacrifício de Jesus, porque se Deus simplesmente falasse, pronto, não vou cobrar nada de vocês, vocês estão perdoados. Isso ele não estaria sendo justo. Por quê? Vai deixar impune os crimes da pessoa, os pecados, as maldades, vai sair tudo ileso, vai ser tudo sem nenhuma punição? Como assim? Faz parte da justiça normal que a gente concebe a pessoa ter que pagar pelo que fez. Então Deus vai deixar todos os pecadores impunes? Como assim? Isso não seria justiça. Mas se ele punisse, ele não exerceria misericórdia. Então, o que Deus vai escolher? A misericórdia ou a justiça? Se ele for misericordioso, não vai ser justo. Se ele for justo, não vai ser misericordioso. O que Deus faz? Ele vai ser justo e misericordioso. Justo e justificador. Como? Pelo sacrifício de Cristo. Então, ele vai ser misericordioso, porque pelo sacrifício de Cristo vai oferecer o perdão e a justificação a todos. Então, a misericórdia ele exerceu. Mas como é que a justiça? Vai sair impune? Não. Ele vai receber a condenação sobre ele próprio. Então, esse é o princípio do sacrifício de Jesus. A condenação que nós receberíamos, ele recebe sobre si. E a misericórdia que nós não receberíamos, ele nos concede gratuitamente por meio de Jesus. Então, ele é justo, porque puniu o pecado, só que quem recebeu a punição foi ele mesmo. E ele é justificador, porque exerceu a misericórdia e nos salva. Em 2 Coríntios 5, ele nos diz, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, aí que é o princípio da justificação. A gente não simplesmente sai como culpados perdoados, a gente sai como justos. Como? Jesus era o justo, ele não cometeu nenhum pecado. Aquele que não conheceu o pecado, totalmente puro, inocente, totalmente sem pecado. Então, esse que era 100% justo, nos concede a justiça dele para nós e pega de nós o nosso pecado. Então, aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a justiça que ele tinha, ele nos deu, o pecado que nós tínhamos, ele pegou de nós. Olha se isso não é uma coisa maravilhosa, sem comparação, queridos. Ele pegou toda a mancha, toda a sujeira, toda a poluição, todo o pecado, a corrupção nossa e recebeu sobre si e concedeu a nós a toda a beleza, toda a justiça, toda a integridade, tudo que ele é de justo, santo e bom e nos concedeu. Então por isso que a gente sai em Cristo, lavados pelo sangue de Jesus, não apenas culpados perdoados, não, a gente sai como totalmente libertos da culpa e saímos como justos. Então nós somos santos pelo sangue de Cristo, isso mesmo, nós somos santos. Como? Como assim santo? Você nunca pecou? Sim, pequei. Mas ele tomou sobre si os nossos pecados, ele levou os nossos pecados na cruz e nos outorgou, nos imputou a sua justiça. Para que nós entrássemos no céu, não de cabeça baixa, humilhados, perdoados, mas saímos cabeça baixa, os anjos todos apontando para... Não, a gente chega lá vestidos com vestes brancas. A gente chega no céu totalmente inocentados, totalmente recebendo sobre nós a justiça de Cristo. É como se alguém tinha que ser culpado por um crime, Jesus falou, não, fui eu o culpado, entre aspas, Vamos usar essa comparação. Fui eu o culpado. Então ele recebe toda a condenação e a gente sai como livres, totalmente inocentes. É isso que ele nos faz. Ele nos declara justos, ele nos pronuncia puros. É o que Romanos 8, verso 30 nos diz. Ele nos justificou e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, esse verso
tão citado muitas vezes, se Deus é por nós, quem será contra nós? É nesse sentido de justificação, ou seja, quem vai nos culpar, quem vai nos acusar? Que é o que o texto explica. O que ele explica? Os versos seguintes, essa afirmação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? E aí ele chega no verso que eu quero explicar. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem vai nos acusar? Se é Deus quem nos justifica. Então a gente chega no céu, ninguém vai nos acusar, aquele ali foi um assassino, aquele ali foi um mentiroso, aquele ali era uma pessoa pervertida, isso e aquilo. Não, por quê? Porque quem intentará acusação contra nós? Se é Deus que nos justifica pelo sangue de Cristo ainda. Quem é que vai intentar acusação? Quem nos condenará? Se é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Então a gente vai receber nenhuma acusação, nenhuma culpa, ninguém nos condenará, porque Cristo nos justifica. Ele foi condenado em nosso lugar e nós recebemos a justiça dele. Nós somos declarados perdoados e declarados limpos, inocentes e puros, de agora em diante, por meio do sangue de Jesus. Então, nós estamos 100% limpos, queridos. Perdoados e justificados. Perdoados e justificados. Então é uma limpeza total. Uma ficha dos nossos pecados totalmente zerada. E que a gente pode agora andar em 100% de paz. Sem cabeça baixa, sem nos sentindo as piores das pessoas, ou sentindo que a gente não presta, não. Nós fomos perdoados e fomos justificados graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.